Bom dia, amigos. Estamos juntos aqui mais uma vez, começando uma nova semana, uma semana que tem um feriado no dia de amanhã, talvez uma semana atípica, diferente, mas acima de tudo espero que seja uma semana muito feliz para você. Aos que hoje estão pegando no batente, estão trabalhando, o desejo de um bom dia, um dia produtivo. Aqueles que hoje completam mais um ano de vida, parabéns para vocês, que Deus os abençoe grandemente e lhes conceda muita paz e muita felicidade. Quero convidá-lo mais uma vez a termos a nossa atenção voltada para o livro dos Provérbios, nosso companheiro em nossos estudos matinais, e quero ler no capítulo 17, o versículo 14, que diz o seguinte: Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Tenho sempre dito, e é fácil perceber esta minha predileção, que gosto muito das imagens encontradas na Bíblia. Você já notou como as imagens nos ajudam a entender melhor as mensagens e os conceitos? Como as imagens nos ajudam a fixar melhor esses conceitos? O texto fala aqui de uma briga, de uma rixa, de uma contenda, de um desentendimento, mas usa a seguinte imagem, a imagem de uma represa que começa a rachar. A imagem é preciosa porque há algumas ideias contidas nela. Uma das ideias é que o começo da rachadura de uma empresa é às vezes imperceptível e aparentemente não traz mal nenhum. Perceba que quando a rachadura começa, não há vazamento de água ainda, não há nenhum prejuízo. A ideia que se tem é de que não houve problema. Exatamente como acontece quando alguns pequenos conflitos começam a surgir em nossa vida. Quando alguns desentendimentos começam a se desenvolver. Isso acontece no relacionamento familiar, entre pais e filhos. Isso acontece no relacionamento entre irmãos, e às vezes com que frequência, a depender da idade dos irmãos. Isso acontece no relacionamento conjugal, e como acontece no relacionamento conjugal. São pequenos desentendimentos, são conflitos, são atritos, são dificuldades que vão surgindo, e é inevitável que essas dificuldades surjam porque nós somos diferentes. Nós convivemos com pessoas diferentes, nós temos ideias diferentes, projetos diferentes, atitudes diferentes, prioridades diferentes, desejos diferentes, preferências diferentes. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, essa divergência de opiniões muitas vezes surge e os conflitos aparecem. Há, porém, um detalhe interessante, é que a rachadura pode ser cuidada, e é esta a preocupação do texto. Se há uma pequena rachadura, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser cuidada. Não dá para ser descuidados com uma pequena rachadura por achar que ela é inconsequente. Não dá para achar que os desentendimentos podem ser simplesmente esquecidos, como se nada houvesse acontecido. Eles têm que ser trabalhados, eles têm que ser analisados, eles têm que ser corrigidos, eles têm que ser consertados. Algumas vezes os conflitos geram feridas, os conflitos geram amarguras, geram lembranças negativas, e essas lembranças precisam ser trabalhadas para que a amargura seja substituída pelo perdão e para que a recordação do conflito sirva apenas como lição para que erros semelhantes não voltem a acontecer, mas não permitindo, porém, que as dores se acumulem. E o texto prossegue dizendo que o grande problema está justamente no acúmulo. O problema de uma rachadura numa represa é que ela pode aumentar. E quando essa rachadura aumenta e aos poucos vai se desenvolvendo, de repente toda a represa se vai e os prejuízos são incalculáveis. Como é triste perceber relacionamentos que desmoronaram, relacionamentos que se desfizeram, irmãos que não mais se comunicam, pais e filhos que vivem distantes, sem nenhuma comunicação, sem nenhum relacionamento, casais que se separaram, represas que ruíram, porque pequenas rachaduras não foram cuidadas, porque pequenas brechas não foram tapadas, porque pequenos problemas não foram administrados.
porque as dores se acumularam, as amarguras se ajuntaram com o tempo. O lixo foi sendo jogado para debaixo do tapete como se ele não existisse. As dificuldades se acumularam, as dores se ajuntaram, as amarguras se avolumaram e com o tempo ganharam uma dimensão cada vez maior. E é o momento em que algo aparentemente pequeno provocou o desmoronar de toda a represa, já minada, comprometida pelas rachaduras que se acumularam com o longo do tempo. O texto da palavra de Deus nos lembra que é preciso cuidar das rachaduras antes que elas se desenvolvam. É preciso parar enquanto é tempo. Eu não sei aqui a altura de seus relacionamentos, os problemas estão. Não sei até que ponto esses relacionamentos estão comprometidos por rachaduras que têm surgido e por amarguras que têm se acumulado. Mas eu quero dizer a você na manhã de hoje que este é o momento, este é o tempo para interromper esse processo. Antes que seja tarde demais, interrompa esse processo. Talvez esteja apenas no começo, talvez algumas dificuldades comecem a surgir e você as considere de menor importância e não cuide delas. Talvez as rachaduras já sejam até maiores e os relacionamentos já comecem a ser prejudicados ou mesmo comprometidos por conta desse acúmulo de dificuldades. Independente de onde você está agora, eu quero lhe dizer que esse é o momento para interromper esse processo. Procurar a pessoa com quem você tem tido essa dificuldade e trabalhar esses problemas buscando a ajuda de Deus na concessão do perdão. É maravilhoso um relacionamento harmonioso e um relacionamento de paz. Por isso, aceite a recomendação da palavra de Deus. Não permita que os prejuízos sejam grandes para você e para todos os que o cercam. Ainda hoje, busque de Deus a força e a sabedoria tão necessárias para cuidar de seus relacionamentos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela sabedoria da Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos ensina a cuidar dos nossos relacionamentos. Te peço agora por todos quantos nos assistem nesse instante. Tu conheces cada coração e cada necessidade. Dá, Senhor, coragem. Dá, Senhor, discernimento. Dá, Senhor, sabedoria para que estas pessoas curem essas feridas, recomponham essas rachaduras e não permitam que relacionamentos tão preciosos sejam prejudicados, minados ou destruídos por males que se acumulam com o longo do tempo. Ó Pai, cuida desses corações, dessas vidas, desses relacionamentos, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Enche